Fala, galera concurseira, professor Renato Venares, estamos de volta, vamos que vamos, galera, conforme combinado, né, isso, mais uma vez aqui, terças com o prof, falei com vocês na aula anterior que eu falaria da parte de formas de extinção, né, tendo em vista que ali a disputa foi muito parelha, né, foi a diferença de um voto entre o assunto que eu falei no vídeo anterior, atributos do ato, e o assunto que eu vou falar hoje, formas de extinção ou desfazimento do ato administrativo. Eu sei, galera, que lá no assunto também estava convalidação, mas eu trago uma surpresa. Vou fazer um outro vídeo aí falando sobre convalidação, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso aí, para que fique tudo bem redondinho para vocês, beleza? Então, vem que vem, terças com o prof, na tela aí para vocês. Vem que vem, vão manobrar. Olha aí, ó. Tá aí, galera. Formas de extinção dos atos administrativos. Vamos desenrolar aquele esqueminha de milhões, tá ligado, né? Olha o prof aqui, ó. Aquele esquema de milhões que você respeita, né, galera? Vamos falar de todas as formas de extinção, pelo menos as que mais caem em prova e suas peculiaridades. Depois a gente fecha ali com aquela resolução marota de questões que é típico aí do nosso projeto, né, galera? Então vem que vem, de olho na tela. Olha aí, ó. Galera, olha só. Sempre lembrando que as formas de extinção é a forma natural do ato. Como assim, professor? É que nem a questão natural da vida, galera. Qual é a evolução, a tendência natural? É você nascer, se desenvolver e um dia morrer, não é isso? É a mesma coisa com o ato, galera. O ato ele tende a nascer, né, com os seus 5 elementos, não é isso? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tende a começar a surtir efeitos, e aí vem à tona os seus atributos, não é isso? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, inclusive foi o assunto anterior que tratamos no vídeo, e chega o momento da extinção do ato, do seu desfazimento. Galera, vamos falar agora dessas espécies, porque o que ocorre aqui? Vamos lá. Quando eu vou utilizar tal ou aquela outra ou essa forma de desfazimento, de extinção do ato? Galera, olha para cá. Depende da situação. Então, nós vamos ver as peculiaridades de cada uma das formas de extinção, de modo que você saiba, né, quando se deparar em prova, qual é a forma de extinção adequada a depender da situação. Então, galera, olha só. Sempre lembrando que forma de extinção, a sua prova também pode trazer com a nomenclatura. Parece uma palavra errada, mas não é não, hein, galera? Forma de desfazimento do ato ou forma de retirada do ato. É a mesma coisa, beleza? Começamos pela mais famosinha, né? A mais badalada, anulação. Também chamada de invalidação. Galera, a anulação, também chamada de invalidação, ela vai ocorrer por razões de ilegalidade. Professor, como assim? Para acontecer a anulação, tem que haver a prática de um ato ilegal. Ponto, galera. Para a anulação acontecer, tem que acontecer também a prática de um ato ilegal. Ou seja, a anulação só é cabível diante de um ato que foi considerado o quê? Ilegal. Logicamente que o examinador trará outras palavras aí para tentar te confundir. Então, ilegalidade é a mesma coisa que vício, invalidade ou o queridinho de provas, eivado. Eivado quer dizer carregado, né? Eivado de vício. A sua prova também pode trazer assim, ó. Eivado de vício de ilegalidade. Dá no mesmo. Show de bola, galera? Então, são palavras o quê? Sinônimas. Então, a anulação acontece por razões de ilegalidade. Professor, eu já ouvi falar no tal do ato vinculado, do ato discricionário. Pois bem, galera, uma breve explicação aqui. Olha para cá. Os atos administrativos, quando levado em consideração o seu grau de liberdade aí, né? O grau de liberdade de atuação, a liberdade de atuação, o ato poderá ser classificado em ato vinculado ou discricionário.
Pois bem, professor, você falou grau de liberdade, liberdade de atuação. Só você lembrar o seguinte, galera. Existe aquele ato que a lei não dá nenhuma margem de liberdade, ou seja, você age exatamente daquela maneira, de maneira regrada, ou a lei pode trazer ali uma certa, eu disse certa, hein? Flexibilidade, de modo que você tenha duas ou mais formas de agir. Pessoal, quando a lei chega e determina que, né, um ato em específico ele só pode ser praticado daquela exata maneira, estamos diante de um ato vinculado, onde não há conferência de margem de escolha. Em contrapartida, né, a contrário senso, quando a lei vem e fala, olha só, esse ato aqui, ele cabe mais de duas formas de você praticar. Aí você administrador, pode escolher a maneira mais conveniente, mais oportuna. Pessoal, palavrinhas-chave que vão percorrer aí toda a caminhada aí rumo à aprovação quando se trata de atos administrativos, galera. Conveniência, oportunidade, estamos falando de ato discricionário. Então, só recapitulando, um ato que a lei não confere nenhuma margem de escolha, ato vinculado. O ato que a lei confere certa margem de escolha, ato discricionário. Pessoal, pelo amor de que vocês acreditam, hein? Não vai chegar à prova achando que ato discricionário, por ter certa flexibilidade, está acima do bem e do mal. Não está. Veja bem a minha fala. É a lei que traz as possibilidades de atuação do administrador. Não é ele que inventa uma outra forma de atuar. Beleza? Show de bola? Então tá aí, pessoal. Professor, e a anulação pode acontecer em quais situações? Qualquer uma das duas. Seja diante de ato vinculado, seja diante de ato discricionário, galera. Não importa. Por quê? O que importa para mim na anulação é que o ato seja ilegal. E cá para nós, galera, não importa se o ato é vinculado, não importa se é discricionário. Em algum momento ele pode estar ilegal. Ele pode ter sido praticado fora dos limites da lei. Beleza? Então não há essa distinção. Ah, só há anulação em ato vinculado. Só há anulação em ato discricionário. Não. Basta o ato ser ilegal. Seja ele vinculado, seja ele discricionário. Beleza? Professor, quem pode anular um ato da administração? Galera, a própria administração pública, quando verificou o erro, ela pode anular os seus próprios atos. Inclusive, isso nos faz lembrar de um princípio muito conhecido aí, não é isso? O tal do princípio da, isso aí, autotutela, ou chamada de controle interno, autocontrole ou autotutela administrativa, que você preferir. O que significa, professor, o princípio da autotutela? Significa dizer que a administração tem a possibilidade de revisar os seus próprios atos. E na revisão, ela verificou que aquele ato foi praticado de maneira ilegal. O que ela pode fazer? Ela mesma. Ela pode anular ou invalidar um ato. Só que, professor, será que diante de uma ilegalidade, eu posso levar o caso até o Poder Judiciário? Por exemplo, uma nomeação aconteceu e foram vários nomeados que meu nome não estava lá, sendo que eu passei dentro do número de vagas de concurso público. Esse ato foi ilegal? Foi. Eu posso levar o caso ao Poder Judiciário? Com certeza. Então, professor, peraí. O Poder Judiciário, imbuído da sua função de exercer jurisdição, também pode anular um ato praticado pela administração. Sim, galera, porque aqui o que está em jogo é a legalidade, tá? Então aqui eu não estou dando margem de escolha, consegue ver? O fato é objetivo, há uma ilegalidade. E aí sempre quando a ilegalidade está norteando ali toda a situação, nós no direito aqui, né, no direito administrativo, falamos que há um controle, uma fiscalização da legalidade. Então, galera, por existir esse controle na anulação, tanto a própria administração quanto o Poder Judiciário podem anular o ato. Belezinha? Show de bola. Então, vai lá. Beleza, professor? Professor,
o Poder Judiciário, quando ele anula um ato, é um controle interno? Lógico que não, né, galera? O Poder Judiciário não vem de fora? Opa! Se a própria administração anulando o seu ato é um controle interno, adivinha? O Poder Judiciário que vem de fora é o famoso controle externo. Show de bola? Beleza? Sempre lembrando que controle tem essa ideia de fiscalização. Professor, e aí? Eu posso anular quando eu quiser? Ou existe uma lei que traz um prazo específico? Logicamente, você sabe que o administrador público só pode agir conforme a lei. Então, galera, o artigo 54 da Lei 9784 de 99, lei importantíssima, que é a lei que trata de processos administrativos, né, regula os processos administrativos em âmbito federal. Ela diz pra gente que o administrador tem até 5 anos para anular um ato. A esse prazo, damos o nome de prazo decadencial, porque a lei diz que o direito de anular decai em 5 anos. Ou seja, passaram-se 5 anos, você não anulou o ato, a administração perde o direito de anular. Professor, 5 anos a contar de quê? A contar da data que foi praticado o ato. Professor, eu verifiquei que o destinatário, ele agiu de má fé, professor. Sim, ele agiu de má fé justamente para enrolar ali a administração, para passar os 5 anos e o destinatário ficar de boa. Galera, a lei pensou nisso. Então, olha só, esse prazo aqui cai por terra se for comprovado o quê? Má fé. Se for comprovada a má fé, a anulação poderá ocorrer até depois dos 5 anos, tá? Mas o que cai mais em prova? Vai falar que esse prazo aqui é absoluto. Vai falar assim, ó. Um ato eivado de vício deverá ser anulado em até 5 anos em qualquer hipótese? Em qualquer hipótese, não, salvo comprovada a má fé. Belezinha? Professor, tudo na vida tem uma causa e uma consequência, uma causa e um efeito. Quais os efeitos que geram a anulação? Galera, olha só. Os efeitos gerados pela anulação são efeitos que nós chamamos de efeitos retroativos. Professor, não entendi. Olha para cá, galera. Quando você vai desfazer um ato ilegal, você vai perceber lá na frente que praticou um ato ilegal lá atrás. Então, veja bem, para eu limpar a minha barra, eu vou ter que o quê? Voltar até o X do problema, porque o problema começou lá atrás. Então, você consegue ver que para anular um ato eu preciso olhar para trás, ou seja, efeito retroativo. E aqui, como trabalhamos com o latim, pessoal, efeitos retroativos é o mesmo que ex tunc. Só lembrar, ó, tem que retroagir. T de tem que retroagir, ex tunc. Essa é a nossa anulação. Beleza, galera? Sempre bom ressaltar, galera, que quando a gente fala de forma de extinção, eu estou dizendo que no momento que esse ato é extinto, ele deixa de gerar efeitos jurídicos. Ou seja, ele não gera mais efeito no mundo jurídico, que é o mundo ali que estuda a relação do Estado com o particular. Beleza? Show de bola? Belezinha. Agora vamos falar da revogação. Na mesma pegadinha, galera, mesma pegada aí. Eu vou falar da forma de extinção, do seu conceito e da sua aplicabilidade, beleza? Então vem pra cá. Vem que vem. Simbora. Ó, a revogação, galera, ela acontece por razões de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Veja bem, aqui a legalidade não está em jogo. Como assim, professor? Aqui eu tenho certeza que o ato é ilegal. Então, esse é o primeiro ponto. Para acontecer a revogação, o ato não pode ser ilegal. O ato obrigatoriamente tem que ser o quê? Legal. Só que, galera, cá para nós. Uma coisa pode estar maneira, pode ser legal de acordo com a lei, mas nada impede dela começar a se tornar indesejável, inconveniente. Então, por exemplo, suponhamos que um chefe, né, do executivo aí de qualquer município, estado, enfim, pratique um ato construindo uma rodovia, mas essa rodovia é de mão única. E aí, com o aumento, né, dos transportes, do aumento do fluxo
de transportes, a pessoa ali, a autoridade, se sentiu obrigada a criar uma outra mão. E aí, veja bem, ele voltou atrás de um ato que ele já praticou. Mas o ato era legal, só que se tornou inconveniente e oportuno pela minha fala, pelo aumento ali de transporte. Então, veja bem, esse é o exemplo de revogação, baseada na conveniência e oportunidades. Palavrinhas-chave, hein? Vem, ó, revogação. Acontece por razões de conveniência e oportunidade. Beleza, galera? Então aqui, veja bem, eu tenho certeza que o ato é legal, que o ato é válido, que o ato é lícito. Então aqui eu não estou controlando, eu não estou fiscalizando a legalidade, porque eu tenho certeza que o ato é legal. O que eu estou fiscalizando é um mérito. Pessoal, mérito quer dizer juízo de valor. Porque, veja bem, o que é conveniente para mim pode não ser para você, pode não ser para outra pessoa. Então, é um juízo de valor. A esse controle de mérito, nós chamamos de mérito administrativo. Pode vir assim na sua prova, tá? Ou controle de mérito ou mérito administrativo, que tem a ver com a revogação. Veja bem, galera, eu falei que a revogação pressupõe a existência de conveniência e oportunidade. Agora há pouco eu dei a diferença entre o ato vinculado e o ato discricionário. E falei que entre os dois é o discricionário que leva em consideração conveniência e oportunidade. O vinculado não leva em consideração. E você acabou de ver comigo que para haver revogação tem que haver a tal da conveniência e oportunidade. O que você deduz disso aí, hein? Exatamente isso, galera. Só haverá revogação diante ato discricionário. Não há possibilidade de revogação diante de ato vinculado, porque o ato vinculado não dá margem de escolha. E quando a gente fala de conveniência e oportunidade, nós estamos falando de margem de escolha. Galera, como a revogação tem a ver com conveniência, oportunidade, né, mérito administrativo, questões mais subjetivas, logicamente que somente a administração pública pode revogar seus próprios atos. Professor, não há possibilidade do Poder Judiciário revogar um ato praticado pela administração? Não, galera. Porque, olha só, se é conveniente para quem praticou o ato. Não é alguém que vem de fora que vai dizer o que é conveniente ou não para mim. Consegue ver? Então, o que fica aqui bem claro, galera? Que o Poder Judiciário ele não pode revogar um ato praticado pela administração pública. Mas é importante ressaltar o seguinte, galera. Quando a gente fala de administração pública, eu estou falando de status. Eu estou falando de uma situação. Então, olha só. Qualquer poder da União, eu estou me referindo ao poder legislativo, executivo e judiciário, pode estar na condição de administração pública. Porque, galera, a administração pública é exatamente isso, é uma condição. E quando né, um poder fica nessa condição? Quando ele está exercendo a função administrativa. E, galera, lá no início da matéria, nós estudamos que existem 3 funções essenciais do Estado. A administrativa, a legislativa ou legiferante e a jurisdicional. Lembrando que a administrativa também é chamada de função executiva. E, galera, essas funções, em regra, elas transitam os poderes. Então, não há que se falar que existe uma função específica ou uma função exclusiva de cada poder. Não. Então, quando a gente está falando de função administrativa, essa função pode ser exercida por qualquer dos poderes. Beleza? Só que, normalmente, você vai ver no poder executivo, por isso que nós falamos que a função administrativa é exercida de maneira típica pelo poder executivo e de maneira excepcional, atípica, você vê sendo exercida no poder judiciário e no legislativo. Mas uma coisa é certa, a função administrativa pode ser exercida por qualquer um dos poderes. E quando esse poder específico está no exercício, na atividade administrativa, naquele momento, ele é a administração pública. O que eu quero dizer com isso? O poder judiciário ele não pode revogar um ato praticado por um outro poder. Agora, se o ato administrativo foi por ele mesmo praticado, ele pode revogar os próprios atos.
Professor, como eu devo me posicionar em prova? Se ele falar assim, o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos? Certo. O Poder Judiciário pode revogar ato praticado pela administração? Errado. Show de bola? Simples assim. Beleza? Então, vamos lá. Tá aí para vocês, revogação. E lógico, né, galera? Quando eu falo de conveniência e oportunidade, eu estou falando de uma situação que pode ocorrer a qualquer tempo. O que é conveniente para mim hoje pode não ser amanhã, pode não ser daqui a 10 anos. Então é incerto, não é isso? Então por isso que a revogação ocorre a qualquer momento. Beleza? Diferentemente da anulação, pessoal, a revogação tem efeito que nós chamamos de não retroativo. É para frente, efeito prospectivo. Professor, por que não efeito retroativo? Porque, galera, aqui eu não estou falando de nenhuma ilegalidade. Não houve o cometimento de nenhuma ilegalidade. Eu não disse para você que a revogação, uma coisa eu tenho certeza, o ato é legal. Então não tem por que eu voltar atrás para desfazer uma coisa que está certa. Então vocês conseguem ver que a revogação é dali para frente. Então quer dizer, dali para frente, esse ato não vai mais existir. Estamos diante de um efeito prospectivo, que em latim é chamado de ex nunc. Nunca retroage. Ex nunc. Sacou? Beleza, galera. Então tá aí a revogação pra gente aí. Vou botar aqui para vocês. Beleza. Próxima forma de extinção, cassação. E, pessoal, essa aqui tem uma peculiaridade muito especial. Por quê? Só completar aqui, ó, só um minutinho. Por quê, professor? Porque a cassação é a única forma de extinção, eu disse a única que vamos falar aqui nesse vídeo, nessa aula, né? A única que vai levar em consideração uma irregularidade cometida pelo destinatário. Ou seja, pelo beneficiário, a pessoa que está se beneficiando do ato. Então, por exemplo, a administração concede um ato que é chamado de licença para dirigir. Famosa CNH, é isso? Licença para dirigir. E aí, a pessoa que recebeu o direito, teve concedido aquele direito, ela é a beneficiária. Concorda? Beleza. E ela começa a cometer infrações de trânsito. E aí ocorre o que nós conhecemos por pontos na carteira, né? E aí chega determinado número de pontos que você perde a sua licença para dirigir. Em outras palavras, pessoal, essa perda da licença é baseada na cassação. É um ato administrativo, né? Cassação, ou seja, você perde o direito de exercer aquela licença. Mas veja bem, foi por conta de erro da administração? Negativo. Foi erro do próprio destinatário. Por isso que a doutrina fala que é uma irregularidade superveniente. Professor, que palavra é essa, superveniente? É uma irregularidade que acontece no decorrer do ato. A administração praticou o ato e o destinatário ali, ó, no usufruto, ali no gozo dos seus direitos, o que aconteceu? Ele praticou uma irregularidade. E aí, pessoal, guarda para a vida, hein? Cassação pressupõe uma irregularidade praticada pelo destinatário. Ou seja, o destinatário ele tinha que se manter ali cumprindo aquelas obrigações para que ele continuasse usufruindo do ato. Quando ele descumpre isso, a administração vai lá e caça ali, no caso aqui, no meu caso, a sua licença. Então, cassação é a forma de extinção, né, que tem ali força no descumprimento aí da parte beneficiária. Beleza, galera? Do beneficiado aí, ou seja, do destinatário. Então tá aí na tela para vocês, cassação. Beleza? Show de bola, galera? Grifa aí que é só sucesso, hein? Show! Próxima forma de extinção, caducidade, também chamado de decaimento. Galera, a caducidade ela é bem característica porque, veja bem, ela não depende da vontade da administração. Por quê? Porque surgiu uma nova lei, tá? Que tornou inviável a prática de um ato anteriormente admitido. Professor, não entendi. Imaginemos que a administração praticou um ato te concedendo a autorização para uso da calçada
para fins de estabelecimento. Então, você tem um restaurante e você pegou uma autorização, você pode usar aquele espaço ali para comportar as cadeiras, enfim, as mesas. E aí, no ano seguinte, surge uma lei. Veja bem, vai além da vontade da administração. Surge uma lei falando assim, olha só, a partir de hoje é terminantemente proibido o uso de calçadas para estabelecimentos privados. Ou seja, automaticamente o surgimento dessa lei tornou o ato que você praticava inviável, ilegal. Então, sempre quando há o surgimento de uma nova lei, ela faz o que? Esse ato decair. Show de bola? Ela torna caduco esse ato. Estamos diante da caducidade. Então tá aí, pessoal. Caducidade, baseada em lei posterior, que torna inviável um ato anteriormente admitido. Então aqui é a relação da lei com o ato. Por que eu dei ênfase nisso aqui, galera? Logicamente, só dando um parênteses aqui, nova lei significa nova norma. Tá? Tua prova pode trazer das duas formas. Lei posterior, nova norma, nova lei, nova legislação, dá no mesmo, tá? E aí vamos direto para a contraposição, que é a nossa outra forma de desfazimento, que também é chamado de derrubada. E agora eu vou explicar por que eu dei tanta ênfase aqui, galera. Porque na contraposição, eu estou contrapondo um ato com relação a outro. E essa é a grande diferença para você não confundir contraposição com caducidade. A contraposição, pessoal, acontece quando um ato de competência diversa, ou seja, um ato contrário, automaticamente extingue um ato anterior. Professor, dá um exemplo claro. Quando você passar em concurso público, amém? É isso, vai passar. Passou em concurso público. Você vai passar por um ato chamado de nomeação, que nada mais é que a reserva daquele cargo a você. Beleza? Então, um ato de nomeação que parte da administração. E aí você vai ser nomeado, e a nomeação, ela pressupõe a sua entrada no serviço público, galera. Tá vendo? Beleza? Beleza. E aí, você fez outro concurso público, tal, melhor, ganha mais, né? E aí você pediu exoneração desse ato que você foi nomeado. Pessoal, exoneração é um ato de saída do cargo. Veja bem, esse ato de exoneração automaticamente extinguiu a nomeação que foi entrada. Exoneração, saída. Nomeação, entrada. Então, atos que se contrapõem. Estamos diante da contraposição. Beleza? Tá aí para vocês. Show de bola. Galera, existem algumas outras formas de extinção que são muito características, assim, bem caindo em prova, mas são bem pontuais. Olha só, existe a extinção objetiva. Extinção objetiva é quando o elemento objeto do ato não existe mais. Galera, é bom ressaltar que o objeto é um elemento do ato, é um requisito do ato administrativo que pressupõe o resultado. Então, por exemplo, se você foi interditar um estabelecimento, tá? A interdição, a suspensão de atividades é o objeto do ato, que é o resultado da prática daquele ato, beleza? Então, pegando esse mesmo exemplo, suponhamos que você é autoridade ali, né, com poderes para isso, você vai interditar um estabelecimento. Então, você foi lá, né, praticar um ato de interdição. Só que ocorre o seguinte, meus caros, o estabelecimento não existe mais, ele faliu. Aí eu te pergunto, esse ato não tem mais um objeto, por quê? Não tem mais um resultado. Como é que eu vou interditar um estabelecimento que faliu? Então, automaticamente, esse ato é extinto, pela falta ali de objeto. Estamos diante da extinção objetiva. Show de bola? Extinção subjetiva. Galera, a extinção subjetiva, quem some não é o objeto. Quem some agora é o destinatário. O principal exemplo que cai mais em prova é o falecimento. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa foi aprovada em concurso público, só que no momento da nomeação, o candidato, infelizmente, faleceu. Como é que eu vou nomear um candidato que faleceu? Então, você consegue ver que esse ato automaticamente vai ser extinto pela falta do destinatário.
Subjetivo tem a ver com pessoa, sujeito, né? Objetivo tem a ver com objeto, matéria. Então, aqui some o objeto, o resultado, a matéria. Aqui some o destinatário, a pessoa, o beneficiário. Beleza? Show de bola. E existe a extinção natural, tão natural quanto a luz do dia. É, galera. É bem isso aí. A extinção natural, pessoal, é o quê? É a morte natural do ato. É quando o ato surte todos os seus efeitos, cumpre todos os seus efeitos. E aí, automaticamente, ele é extinto. Então, por exemplo, suponhamos que você pediu uma autorização para a administração pública para o uso de um bem público durante uma semana, tá? E aí você usou durante uma semana, automaticamente esse ato foi o quê? Foi extinto, porque o ato surtiu todos os seus efeitos. Você está em gozo de férias. Quando você volta, já cumpriu todas as suas férias, o ato é extinto naturalmente. Então está aí a extinção natural, que está ligada ao exaurimento de todos os efeitos do ato. Beleza? Existe a renúncia, que quase não cai em prova, pessoal, mas é importante falar. A renúncia é quando o destinatário simplesmente renuncia a direitos. Suponhamos que o candidato ele foi, nomeado e foi marcada a data de tomar posse. Mas ele passou para outro concurso e nem foi para a posse. Ou seja, ele renunciou, o ato vai ser extinto. Show de bola? Não confundir, pessoal, renúncia com extinção subjetiva, tá? Eu sei que são bem parecidas, né? A extinção subjetiva, o destinatário fica incapacitado, some a possibilidade do destinatário ter aquele ato, usufruir daquele ato, que é no caso do falecimento. Na renúncia, não. Existe o destinatário, só que simplesmente ele não foi. Ele abriu mão. Consegue ver a diferença? Beleza? Show? Show de bola, galera. Só alegria. Dá a tela aí para vocês, ó. E para fechar esse raciocínio, pessoal, é importante te falar das formas de desfazimento que dependem da vontade da administração, por isso é volitivo. Volitivo vem de manifestação de vontade. E existem aqueles que independem da vontade da administração, ou seja, não volitivos. Galera, a anulação e a revogação, diga-se de passagem, vem do princípio da autotutela, porque tanto na anulação quanto na revogação, houve a análise pela própria administração de um ato. E aí vai resultar ou na anulação ou na revogação. Consegue ver que a anulação e revogação foi determinante ali a vontade do Estado? Então, a anulação aconteceu, a revogação aconteceu por vontade da administração. Assim como a cassação também acontece por vontade da administração. Agora, pessoal, caducidade, que pressupõe o surgimento de uma nova norma, vai além ali da vontade da administração. Quando some o objeto, extinção objetiva, não é por vontade da administração. Extinção subjetiva também não. Extinção natural também não. Todos esses aqui, pessoal, vão além da vontade da administração. Veja bem, a administração não escolheu surgir outra lei. A administração não escolheu, não foi vontade dela o objeto sumir. Não foi vontade dela o servidor falecer. Não foi vontade dela o ato surtir efeitos. Então, são coisas que acontecem, pessoal, independentemente da vontade da administração. Diferentemente do que falamos lá acima, da anulação, revogação e cassação, que depende aí da vontade da administração. Estamos diante do desfazimento volitivo e do não volitivo. Ficou claro, galera? Vamos ver? Vamos praticar? É, pessoal, fechar o nosso ciclo. Vamos que vamos. Exercício de fixação, vem que vem, vamos manobrar. De olho na tela. Determinada fundação pública federal, olha aí, ó, a administração pública indireta, né? Pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação. Professor, tem a ver com licitação. Calma, leia a questão até o final. Orçada em valor inferior a R$50 mil. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa por entender não haver previsão legal. Estão vendo aí, galera?
Se não há previsão legal e houve essa prática, quer dizer que esse ato foi o quê? Ilegal, não é isso? Beleza. E aí, olha o que ele fala. No caso, revogou a decisão do subordinado. Cá para nós, galera. Se estamos diante de ato ilegal, aqui deveria acontecer o quê? A anulação. E não a revogação, como pressupõe aqui o enunciado. Beleza? Então vamos que vem. Vem que vem. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. Ó, no caso, a revogação da decisão do subordinado consiste no obrigatório desfazimento do ato administrativo pela administração pública em virtude da constatação de vício de ilegalidade? Não, galera. Não era para ter acontecido a revogação, porque diante de ato ilegal, eu vou extinguir o ato através da anulação. Sempre bom lembrar que a revogação pressupõe um ato legal que se tornou inconveniente e inoportuno, que não é o caso da questão. Por isso, gabarito que errou! Show de bola? Erradão. Beleza. Number 2. Em relação aos atos administrativos, julgue o item a seguir. A cassação, que pressupõe o quê? Uma irregularidade do beneficiário, do destinatário, irregularidade do destinatário. É uma forma de extinção do ato, ok, na qual os efeitos jurídicos do ato são perdidos devido a superveniente, ou seja, veio depois, né? Superveniente norma jurídica contrária àquela que fundamentava a prática do ato. Espera aí. Normas jurídicas, estão falando de lei. Então, uma lei surgiu em relação ao ato. Ó, lei, ato. Lei posterior, ato. Então, aqui não é cassação, galera. Aqui é que? Isso aí, caducidade. Então, isso é muito típico de questão, pessoal. Ele botar uma forma de extinção com o conceito e a definição de outra. Beleza? Então, aqui não é cassação, aqui é caducidade. Por isso, o gabarito errado. Show de bola? Sempre lembrando que superveniente é o que vem posteriormente, tá? Posteriormente. Ou seja, o decorrer ali na prática do ato. Beleza? Show de bola. Number 3. Acerca da invalidação, revogação e convalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir. Ó, o Poder Judiciário e a administração podem revogar ato administrativo, mesmo que seus efeitos já tenham sido produzidos? Galera, há dois erros aqui. Assim, vamos lá. O Poder Judiciário até pode revogar um ato, desde que seja praticado por ele mesmo. Então, tá bom. Esse poder aqui, ok, passa. Agora, quando ele fala que eu posso revogar um ato que já surtiu efeito, galera, eu não acabei de falar para vocês que um ato que já surtiu efeito, ele é extinto naturalmente? Como é que eu vou revogar um ato que já foi extinto naturalmente? Consegue ver que não faz sentido? Eu vou revogar uma coisa que já acabou? Então, galera, um dos pressupostos aí da revogação é não ser diante de ato vinculado, não ser diante de ato que gera direito adquirido e não seja diante de ato que já surtiu todos os efeitos, porque não faz sentido. Beleza? Show de bola, galera? Lógico, existem outras maneiras, né, de vedação à revogação, como, por exemplo, atos, né, originalmente declaratórios, ou atos procedimentais, aqueles atos que vão trazer ali regras de procedimento. Como é que eu vou revogar uma coisa dessa? Não há como, né? Então, por isso, pessoal, o gabarito aqui também é errado. Beleza? Show de bola! E com isso, pessoal, ficamos por aqui com mais uma Terças com o Prof. Segue aí meu Instagram, siga-me lá, né? Siga-me os bons, já disse o Chapolin Colorado, né? Siga-me os bons aí, tamo junto. Você que está assistindo aqui, se não é inscrito no meu canal aqui do YouTube, pessoal, dá essa moral aí, ó. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações. Momento
blogueiro aqui, né? Momento youtuber. Então, galera, estamos juntos, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Compartilha aí, curta aí. Vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau. E até a próxima Terças com Prof. Valeu.